Amós 8, versos 11 e 12. Muito bem, vamos ler então o verso 11 e o verso 12. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E andarão de mar a mar, e do norte até ao oriente. Correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não acharão. Esse é um texto extremamente rico e extremamente profundo. Senhores, sabe o que Amós está dizendo? Isso aqui é uma revelação. Está dizendo assim, ó: o ministério de Jesus, o pão da vida, vai acabar. O ministério de Jesus, o ministério de Jesus, o pão da vida, vai acabar. E o ministério do Espírito Santo, a água viva, também vai acabar. O que Amós está dizendo, o que ele está anunciando, o que ele está profetizando, é o final, é o fim do ministério de Cristo e o fim do ministério do Espírito Santo. É isso que ele está profetizando. Para entender isso, temos que pensar e estudar sobre o ministério de Cristo e o ministério do Espírito Santo. O ministério de Jesus hoje é lá no céu. Vocês sabem, Jesus já ressuscitou, já voltou para o céu. E Jesus já entrou no santuário celestial. E Jesus está no lugar santíssimo do santuário celestial, fazendo o quê? O que Jesus está fazendo hoje? Intercedendo por nós. Então o ministério de Jesus hoje é um ministério intercessório, é um ministério de intercessão. Jesus é nosso advogado, Jesus é nosso mediador, Jesus é nosso intercessor. Jesus está no Santíssimo intercedendo pela humanidade. Esse é basicamente o ministério dele hoje. Por isso que nós, quando oramos ao Pai, fazemos isso em nome de Jesus, porque Jesus é aquele que intercede por nós. E Amós está dizendo que esse ministério de intercessão de Cristo vai acabar, vai terminar. E qual é o ministério do Espírito Santo? Bem, o ministério do Espírito Santo é muito longo, muito grande, muito amplo. Vocês sabem onde mora o Espírito Santo? Alguém sabe onde mora o Espírito Santo? Na Alvorada, no Capão Redondo, na zona sul de São Paulo, na sua casa. O Espírito Santo mora ou não mora na terra? Mora na terra. Jesus esteve aqui, mas Jesus está agora no céu, intercedendo por nós. E ficou aqui na terra, representando o céu, o Espírito Santo. Então, o que o Espírito Santo faz aqui na terra? Qual é o ministério dele? Gente, o ministério do Espírito Santo é tão bonito, tão extraordinário. Veja que o Espírito Santo não aparece, já perceberam? Ele não aparece assim, não é ele, ele não puxa para ele. O trabalho dele qual é? O trabalho dele é converter o nosso coração, nos levando até quem? Até Jesus. Eu vou resumir o ministério do Espírito Santo num versículo bíblico, é um resumo. Diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Resumindo, esse é o ministério dele. Você acha que é um ministério fácil? Não. Olha o ministério dele: convencer a pessoa do pecado. Mas muitas vezes a pessoa que está em pecado acha que não está errada. A maioria das vezes a pessoa que está errada, ela não assume que está errada. Tenta você falar para alguém: ó, você está errado. Você vai ver a reação da pessoa. Ainda mais hoje em que essa visão de que tudo é relativo está crescendo cada vez mais, onde cada pessoa acha que ela define o que ela crê, o que ela não crê, onde a pessoa diz: para mim isso é verdade, a minha verdade é essa, eu tenho a minha verdade, você tem a sua, eu tenho a minha. Não é assim que as pessoas falam? Tem gente que fala assim, ó, é o seguinte: isso é verdade para você, mas não é para mim. Isso para você é certo, para mim não é certo. Isso para você é errado, para mim não é errado. E tem muita gente que diz assim: quem decide o que é certo e o que é errado sou eu. E existem muitas pessoas que falam assim: pecado não existe, pecado não existe, isso tudo depende da gente e tal. Então imagina o ministério do Espírito Santo convencer uma pessoa do pecado, sendo que muitas vezes a pessoa acha que o que ela está fazendo não está errado, não é pecado.
E olha a luta do Espírito Santo. Convencer uma pessoa. Ora, tem pessoas que frequentam a igreja, que se o pregador aqui apresentar um tema, que a pessoa não concorda, ela levanta e vai embora. Ela fala assim, não senhor, não concordo não. Não venho mais nessa igreja, vou para outra. Não é assim? Tenta convencer uma pessoa de que ela está errada para você ver. É um problema. Pois é, o ministério do Espírito Santo é esse. É convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. É uma guerra, meu amigo. É uma batalha. Pois esse é o ministério dele. E sabe o que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo? Segura Amós e vamos para Gênesis. Gênesis capítulo 6. Versículo 3. Olha isso. Gênesis 6, verso 3. É um verso muito importante esse, especialmente para o tema de hoje. Vamos lá, Gênesis 6, verso 3. Fala assim: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois o homem é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Esse verso está dizendo que o Espírito Santo não vai agir para sempre na vida do homem. O que isso significa? Que o seu ministério vai acabar. Ele não vai agir em nós para sempre. Vai chegar uma hora que ele vai dizer assim, acabou. Até aqui, ok, daqui para frente já não dá mais. Então entenda, quando Amós fala da fome e da sede, ele está dizendo assim, vai chegar uma hora em que Jesus lá no céu vai se levantar, vai levantar a mão direita e vai dizer assim, está feito, está consumado, acabou. Aí aqui na terra, o Espírito Santo vai dizer assim, aqui também está feito, aqui também acabou, aqui também está consumado. Então Jesus terminará o seu trabalho lá, e o Espírito de Deus terminará seu trabalho aqui. Quando esse dia chegar, em que os dois terminarem os seus ministérios, então esse dia a gente chama de fechamento da porta da graça. O fechamento da porta da graça é justamente o final do ministério de Cristo lá em cima e o final do ministério do Espírito Santo aqui na terra. Quando esse dia chegar, fecha a porta. É isso. E quando esse dia chegar, não somente vai fechar a porta, como outras profecias irão se cumprir aqui na terra simultaneamente quando Jesus falar está feito lá em cima. Quando Jesus disser acabou e o Espírito Santo falar assim, aqui também acabou. Então, nesse dia, muitas profecias também se concluirão, se cumprirão, terminarão de cumprir-se ali. Vou dar alguns exemplos. Jesus fala, está feito. O Espírito Santo fala, está feito. Aí se cumpre Apocalipse 22, verso 11, que diz assim, o justo continua sendo justo, e o ímpio continua sendo, em outras palavras, quem se converteu, quem não se converteu, não se converterá mais. Mas não é só essa profecia. Vai também se cumprir a profecia de Mateus 24, 14. Diz, o evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho a todas as pessoas, então virá o fim. Aí se cumpre esse texto também. E nesse mesmo dia também vai se cumprir, sabe o quê? Apocalipse 7, verso 1, que eu preguei aqui sábado passado, de manhã. Quando Jesus falar lá em cima, está feito, e o Espírito Santo falar aqui embaixo, está feito, então os anjos de Apocalipse 7 soltam os ventos. Tudo isso ocorre simultaneamente com o está feito de Cristo e o está feito do Espírito Santo. Fecha a porta, encerra, ali termina. Nesse mesmo dia, também vai se cumprir Apocalipse 16. Porque quando Jesus falar está feito, e o Espírito Santo falar está feito aqui também, então cairão sobre a terra as 7 últimas pragas, que estão registradas em Apocalipse 16. Vai chegar uma hora, quando Jesus falar está feito, em que tudo aqui na terra ocorrerá pela última vez. Tudo ocorrerá pela última vez. Preste atenção nisso. Vamos aqui para o nosso chegar mais perto. Nesse dia, a última semana de oração será feita. Nesse dia, a última semana de oração será feita. A última semana de evangelismo será realizada. A última pregação será feita. O último apelo será feito. A última decisão será tomada. O último batismo será realizado. O último programa da Novo Tempo vai ao ar pela última vez. Tudo ocorrerá pela última vez. Aí Jesus fala, acabou. Está feito.
fecha a porta. Isso é semelhante ao que aconteceu na arca de Noé. Enquanto Noé construía a arca, a porta estava aberta. Quando ele entrou na arca e fez o último apelo, quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entraria mais. Aí ele fecha a porta por dentro. E o anjo do Senhor veio e fechou por fora. Quem estava dentro não podia sair. E quem estava fora não podia entrar. Fechou a porta. É isso. Será que esse dia está perto ou está longe? Está perto. Quais são os sinais para eu saber que está perto? O dia de acontecer isso. Os sinais, sabe quais são? São os mesmos sinais da volta de Cristo. Os mesmos sinais da volta de Cristo são os mesmos sinais do fechamento da porta da graça. Os mesmos sinais. E se são os mesmos sinais, então escute uma coisa. Se Jesus em breve voltará, então mais breve ainda, fechará a porta da graça. Quando esse dia chegar, fechar a porta, Jesus para de interceder, o Espírito Santo para de trabalhar, as igrejas fechadas, não tem mais igreja, não tem mais culto, não tem mais TV Novo Tempo, não tem mais transmissão por Instagram, por YouTube, por Facebook, por TikTok, não tem mais nada disso. Acabou a pregação, não se prega mais. Nesse dia, quando isso acontecer, haverá a fome e a sede que o Amós profetizou. Só que essa fome e essa sede que ele profetizou, sabe que nome nós damos para essa situação que irá ocorrer a partir do momento que fechar a porta da graça? Sabe que nome nós damos, especialmente nós adventistas, um nome que é muito usado por nós, nas nossos estudos? Tempo de angústia. Já ouviram falar do tempo de angústia? Pois esse vai ser um tempo de angústia. Por isso que Amós, no capítulo 8, verso 12... Amós 8, verso 12, você lembra do que a gente leu lá? Se não lembra, volta lá em Amós. Mas se você lembra, eu posso falar também de memória o texto, porque lá em Amós diz assim: e andarão de mar a mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e aí? Não acharão. Agora vamos analisar o verso 12. Porque quando fechar a porta, quando Jesus fala assim, está feito, acabou, que começa a fome e a sede, haverá o tempo de angústia, as pessoas que não aceitaram Jesus, as pessoas que não se entregaram, as pessoas que não se batizaram, as pessoas que não aceitaram a salvação, elas terão aquele vazio no coração, terão aquela angústia de alma, terão aquele desespero interior, e essas pessoas estarão tentando buscar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor aí não é necessariamente o livro em si. Sabe por quê? Porque pode ser até que essas pessoas tenham uma Bíblia. Pode ser que a Bíblia esteja aí no celular da pessoa, ou esteja Bíblia física, ou de outra forma, quem sabe escondida. Tem Bíblia hoje até enterrada para preservação, né? Tem Bíblia em todo canto. Eu não creio que o problema vai ser tirar a Bíblia da mão das pessoas. Eu não creio assim. Eu penso assim e o que eu penso está na Bíblia. Veja só, sabe por que as pessoas irão de mar a mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurarão a palavra do Senhor e não acharão? Sabe por quê? Porque as pessoas poderão até ter uma Bíblia, mas para que serve a Bíblia sem a intercessão de Jesus? Para que serve a Bíblia sem a obra do Espírito Santo? Me diz. Vocês sabem o que é que dá poder a esse livro? Vocês sabem por que esse livro é tão extraordinário, maravilhoso, poderoso? Não é por causa do papel e nem da tinta que tem aqui. Porque a matéria usada para fazer a Bíblia é a mesma matéria usada para fazer um livro de matemática, um livro de geografia, um livro de história, um livro de biologia. É ou não é? É papel e tinta igual. E por que esse livro é poderoso, é especial? Por causa do nome de Jesus, por causa da obra e do poder do Espírito Santo. É isso que dá poder a esse livro. Mas naquele dia, senhores, Jesus não intercederá mais. Naquele dia o Espírito de Deus não agirá mais, não vai converter mais ninguém. E então as pessoas terão aquele vazio, aquela angústia, aquele desespero. E elas irão tentar buscar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor mencionada aqui significa uma palavra de paz, uma palavra de perdão, uma palavra de reconciliação, uma palavra que acalma o coração, uma palavra que dê para a pessoa uma certa esperança.
e não acharão. Por quê? Porque o que dá esperança, o que traz perdão, o que traz cura, o que traz restauração, não são apenas as palavras, e sim o nome de Jesus e o poder do Espírito Santo. Mas se Jesus não intercede mais, e se o Espírito de Deus não age mais, então não haverá mais conversões. Os que se converteram, estarão selados. Os que se converteram estarão selados, salvação garantida. Mas os que não se converteram, não se converterão mais. E por isso essa angústia de Amós 8, verso 12, que diz assim: as pessoas irão de mar a mar. Sabe o que é isso? É assim, alguém aqui na Alvorada vai estar desesperado, alguém que não aceitou Jesus vai estar desesperado, em angústia, desespero. Satanás vai dominar essa pessoa. E então ela diz assim: eu preciso de uma oração. Quem pode orar por mim? Eu quero ouvir uma pregação. Onde o pastor Wesley vai pregar? Não, pastor Wesley não prega mais, acabou. Não, mas espera aí, tem uma pessoa pregando na Praça da Sé. Bora para a Praça da Sé. Chega lá, não tem ninguém. Não, o pregador está em Brasília. Pega um avião, vai a Brasília. Não tem mais pregador em Brasília. Não, no Rio de Janeiro, também não. Ah, tem um pregador em Nova York. Aí você pega um avião e vai a Leimar. Chega lá, não tem mais pregador. Não, talvez na Alemanha, na França. Talvez, não tem mais. Por isso que a Bíblia fala assim: as pessoas irão de mar a mar, do norte até o oriente. Correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não acharão. Esse é o tempo de angústia. E então, nesse dia, quando as pessoas irão buscar e não vão achar, nesse tempo de fome e sede, essas pessoas irão sofrer as pragas. As 7 pragas cairão sobre essas pessoas que rejeitaram a salvação. Enquanto as pragas estiverem caindo, outros versos bíblicos irão se cumprir. Outras promessas bíblicas irão se cumprir. Outras profecias irão se cumprir durante as pragas. Eu vou mencionar o Salmo 23. O Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor e... Porque durante as pragas vai faltar água. As pessoas serão atingidas com feridas. O sol vai esquentar muitas vezes mais. Vai ser um tormento. Mas quem tem Jesus na vida, o Senhor é o seu pastor. E por isso você está protegido e seguro. Mas durante as pragas, outro salmo vai se cumprir. O Salmo 91, que diz assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Amém, irmãos? Amém. E mais, o Salmo diz assim: somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. E mais, praga nenhuma chegará à tua tenda, diz a Bíblia. Praga nenhuma chegará à tua tenda. E mais, Deus enviará os seus anjos, e eles se segurarão nas mãos, para que não tropece com seus pés na pedra, porque uma das 7 pragas será uma chuva de pedras. Então, quando Jesus falar está feito, e acabou lá em cima, e o Espírito falar acabou aqui embaixo, tudo isso vai acontecer. Por isso que Amós fala da fome e da sede, do desespero das pessoas. Mas, irmãos, a grande notícia é: há uma esperança para cada um de nós. E há uma esperança para as pessoas que ainda não aceitaram Jesus. Ainda existe uma esperança. Sabe por quê? Porque Jesus ainda intercede. Porque o Espírito Santo ainda está trabalhando. E porque a porta da graça ainda está aberta. Ela está para fechar. Está para fechar. Mas ainda não fechou. Gente, nós estamos vivendo um tempo... Merece aqui outro, chega mais perto. Nós estamos vivendo um tempo que é muito estranho, sabia? Os dias que estamos vivendo são muito estranhos. Vocês já perceberam que as pessoas estão mais insensíveis? Já perceberam isso? A gente passa perto de uma pessoa que está na rua, entre a vida e a morte, e a gente não está nem aí. Não é assim?
Nem aí. Vocês já perceberam que alguém fala assim: mataram uma pessoa na rua da minha casa. Antigamente, a gente fala: mataram? Era um negócio horrível. Hoje, se alguém falar matar alguém na rua da minha casa, outro fala assim: quantas pessoas? Uma. Isso não é nada. Na minha mataram 10. Hoje a gente assiste uma guerra ao vivo pela televisão e pela internet. Quando teve a guerra agora de Israel, começou aquele confronto com Hamas, e agora se estendeu, tinha lives. A gente podia acompanhar tudo ao vivo, 24 horas. Para que filme de Hollywood? Não precisa. É assim, meu amigo. Então, não é só isso. As coisas estão viradas. Hoje, as famílias estão sofrendo um ataque violentíssimo. É ou não é verdade? E quando se fala de família hoje, alguém fala: peraí, cuidado, tem vários modelos de família, não é assim? Cuidado, veja como estão as coisas. Nós chegamos num ponto que, se nós fôssemos falar tudo o que a Bíblia diz aqui, tem gente que processaria a gente. Você sabia disso? E isso vai acontecer mesmo, porque nós vamos ser perseguidos. E vai ter perseguição por aí também. A coisa é tão complicada, que muitos homens não querem mais ser homens, querem ser mulheres. E muitas mulheres não querem ser mais mulheres, querem ser homens. E o que você me diz daquele que diz assim: hoje eu acordei me sentindo uma tartaruga? E a pessoa fica de 4, se põe uma roupa de tartaruga e vai andando na rua lentamente como uma tartaruga. Isso aconteceu na Califórnia. Aí o outro chega e fala assim: hoje eu acordei me sentindo um bicho preguiça. E o outro: eu acordei me sentindo um cachorro. E a coisa está assim. Uma pessoa disse: eu vou casar comigo mesma. E casou com ela mesma. Meu pai do céu, a coisa está feia. Sabe o que eu estou querendo dizer? É que tudo isso faz parte dos últimos dias. E quer uma notícia? Vai piorar. E sabe o que isso diz? Que a porta da graça está se fechando. Uma vez, um garoto matou os pais e matou a irmã. Deixou todo mundo morto na casa e foi para o restaurante. Foi comer. Voltou, ficou em casa. Ele ficou em casa com o pai, a mãe e a irmã mortos no chão ali. Aí, quando descobriram, perguntaram: por que você matou seus pais? E a sua irmã? Porque não deixava eu mexer no celular. E você se arrepende? Não. Sabe o que é isso? O Espírito de Deus, pouco a pouco, está se retirando. Quando eu falo se retirando, deixa eu explicar. Não é o Espírito Santo que abandona as pessoas. São as pessoas que abandonam o Espírito Santo. Irmãos, antigamente, quando os pregadores pregavam sobre as profecias finais e a volta de Cristo, a igreja chorava. A igreja saía chorando. Hoje não. Hoje a gente prega um assunto tão extraordinário da Bíblia. As pessoas, é como se não estivessem sentindo nada. As pessoas não se emocionam mais com o tema da volta de Cristo. As pessoas não se preocupam mais de saber que estamos nos últimos dias. As pessoas já não se sensibilizam mais com as profecias bíblicas. Hoje as pessoas questionam, duvidam. E se você não tomar cuidado, ainda pega uma frase tua fora do contexto e ainda expõe você nas redes sociais. A coisa está complicada. Não estou exagerando não, vocês sabem que eu não estou exagerando. E nem estou sendo aqui alarmista, é uma realidade. E essas mesmas pessoas, quando assistem um filme e chora. Que coisa mais extraordinária. Assiste uma novela, se emociona. Escuta uma música, se derrete. Estuda a Bíblia, é um poste. Que isso, rapaz? Você está doido? É isso que está acontecendo hoje. É ou não é isso? É isso. E sabe o que diz a Bíblia? Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai a sua cabeça, porque Jesus está voltando e a sua redenção se aproxima. É isso que diz a Bíblia. Meus irmãos e internautas, nós precisamos parar um pouco e pensar assim:
se Jesus voltasse hoje, eu estaria salvo ou não? Veja, você não é perfeito, eu também não sou. Nós somos todos pecadores, temos um monte de defeitos. Mas o problema não está aí. Isso é um problema, claro, isso é um baita de um problema. Mas o problema maior não é esse. O problema maior é quando a pessoa não quer mudar. É ou não é? Não quer se arrepender, não quer mudar de vida, não quer se entregar. Porque pecadores somos todos. Mas precisamos ser pecadores arrependidos e lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Graças a Deus que nós estamos em tempo de graça. Olha essa semana, olha quem veio aqui toda noite, viu quantas coisas aconteceram aqui. Se terminar essa semana amanhã, se terminar essa programação nossa amanhã, e se a sua vida não mudar, se você não se entregar, se você não tomar uma decisão, não valeu a pena. Não valeu a pena. Eu não vim aqui porque não tinha o que fazer. E vocês também não estão aqui porque não têm o que fazer. Todo mundo tem muita coisa para fazer, é ou não é? Todos nós temos. Sabe por que estamos aqui? Porque o Espírito Santo nos trouxe aqui. Ele nos trouxe aqui para tentar nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Uma vez eu falei isso, uma pessoa falou assim: não foi o Espírito Santo que me trouxe aqui não, foi meu carro. Eu pensei, que camarada mais esquisito, né? Como é que fala um negócio desse? Eu falei, não rapaz, você veio de carro, mas quem colocou o desejo no seu coração de vir foi o Espírito Santo. Ele falou, não, eu vim sem querer. Eu estou aqui, mas não queria estar aqui. E você sabia que tem gente assim? Você sabia que tem gente na igreja que está assistindo, talvez até hoje à noite, que está aqui, mas não queria estar aqui? Alguém que veio porque o amigo insistiu, ou a amiga, ou o parente falou, vamos, só uma noite, está acabando. Vamos só hoje, eu só te peço hoje, não vou te pedir mais, mas vamos hoje, só hoje. Aí você fala assim, tá bom, eu vou, mas só hoje, hein? E você está aqui, está doido para ir embora. Você não está confortável. Você diz assim, isso aí não tem nada a ver comigo. Você está aqui, mas não queria estar aqui. Pois então eu vou te falar uma coisa, meu irmão. E para você, minha irmã. E para o internauta que está assistindo aqui. E diz, eu não sei porque eu estou assistindo. Pois eu sei porque você está assistindo. E eu vou dizer porque que você veio contra a sua vontade. O Espírito Santo te puxou para cá. Porque esta noite é a noite da sua salvação. E você não vai sair daqui sem tomar uma decisão. Está me ouvindo, rapaz? Tranca a porta. Não precisa trancar a porta. Mas não se atreva a se levantar desse banco e voltar para casa do jeito que você veio. Porque se você sair daqui sem tomar uma decisão, quando fechar a porta da graça, quando a coisa acontecer, você vai lembrar desse sermão. Ah, vai. E você vai dizer assim, eu estava lá. Você está aqui. E se você não aceitar, quando a coisa apertar para o teu lado, você vai dizer assim, rapaz, eu estava lá. E ele falou exatamente isso. Por que eu não me entreguei? Só que naquela ocasião, será tarde demais. A porta estará fechada. Mas tem uma coisa. Eu queria ler mais um verso com você. O último verso de hoje. Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 5. Evangelho de Mateus capítulo 5. Abram suas Bíblias comigo no Evangelho de Mateus. No capítulo 5. E no versículo 6. Mateus capítulo 5, verso 6. Diz assim a palavra do Senhor. Ouça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Esse texto é muito curioso e muito forte. Faz parte do Sermão da Montanha de Jesus. É uma das bem-aventuranças. Jesus disse, abençoados, felizes, bem-aventurados, aqueles que têm fome e sede. Como é que é? Bem-aventurados os que têm fome e sede. Jesus está dando os parabéns para quem tem fome e sede. Jesus está dizendo assim, muito bem, quem tem fome e sede, nota 10. Vocês são bem-aventurados.
Mas Amós fala assim: ai de quem tiver fome e sede. Ai de quem tiver fome e sede. Vai procurar e não vai achar. Jesus fala assim: não, bem-aventurado quem tem fome e sede. Vai ser saciado. Vai ser abençoado. Não parece uma contradição? Parece, mas não é. A mensagem de Amós é para o futuro, é para o fechamento da porta da graça. Quando fechar a porta, ai de quem tiver fome e sede, porque vai procurar e não vai achar. Por isso o texto de Amós chama a atenção e diz que ter fome e sede é sinônimo de perdição. Mas o texto de Jesus é para hoje, é para esse tempo, é para o momento em que a porta da graça ainda se encontra aberta. O texto de Jesus é para hoje. E hoje que a porta está aberta, e hoje que a salvação está disponível, Jesus fala assim: bem-aventurados quem tem fome e sede hoje, porque serão fartos. Por que serão fartos? Porque Jesus ainda intercede, porque o Espírito Santo ainda trabalha por nós. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para quem gosta de cozinhar. Tem muitas pessoas que cozinham e muitas gostam de cozinhar. Me responde uma pergunta: o que é que dá sabor à comida? Eu também pensava que era o sal, o tempero, mas descobri que não, é a fome. Vamos ser sinceros entre nós mesmos? Olha aqui, ó. É diferente, não é, quando você come com muita fome e quando você tenta comer sem fome? É diferente, não é? Alguém pode colocar um banquete na sua frente. Se você já estiver satisfeito e não tiver fome, você olha e fala assim: como eu queria ter mais um estômago. Você não tem fome já. Então pode colocar o banquete do rei, da rainha. Não serve para nada. Mas quando a gente tem fome, não sei se alguém aqui já passou fome. E mesmo quem não passou, mas já sentiu muita fome, claro, todo mundo sente fome. Gente, quando a gente tem fome, até um pãozinho seco, não é? Um pãozinho seco, com a manteiguinha ou sem manteiga, se a fome está brava, aquele pãozinho seco é uma delícia ou não é? É uma delícia. Por que você acha que um homeless, um mendigo, por que você acha que uma pessoa é capaz de ir no lixo e pegar uma comida que você jogou fora e come como se fosse um banquete? Por causa da fome. Por causa da fome. É por isso. Agora escuta. Sabe por que numa reunião como essa, numa semana como essa, numa noite como essa, preste atenção por favor. Sabe por que algumas pessoas saem daqui dizendo assim: uau, que noite, que mensagem, que tema. Você sai daqui abençoadíssimo, feliz. E outro diz assim: não achei nada demais. Isso eu já conheço. Isso eu já ouvi outras vezes. Até se eu fosse pregar, eu ainda colocaria isso, e mais isso, e mais isso, e mais isso. E alguns ainda saem criticando, hein? Tava bom, mas a música, tava bom, mas não sei o que, tava bom, mas o som, tava bom, mas não sei o que. Sabe por que uma reunião como essa é uma bênção para um, é um banquete para um, e não é para o outro? Depende da sua fome. Depende do nível da sua fome. Se você entra aqui com fome de Deus, com fome de Bíblia, com fome de Jesus, com fome de salvação,
Ainda que o sermão fosse um versículo e pregado por 5 minutos, seria um banquete para você. Mas se você entra aqui achando que já sabe tudo, achando que você é o tal, cheio dos seus conceitos, cheio dos seus preconceitos, cheio das suas filosofias, cheio dos seus conhecimentos, cheio de egocentrismo, se você acha que sabe mais do que os outros, se você se acha, então, meu amigo, você pode ouvir o sermão mais lindo do mundo, não vai servir para você, porque você está cheio de você mesmo. Quando Jesus diz, bem-aventurados os que têm fome e sede, sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, pega o conhecimento que você tem e se esvazia, ensinando para outro. Pega tudo que você sabe, vai na casa de alguém, abre a Bíblia e ensina para outra pessoa, e esvazia todo o seu conhecimento para uma pessoa e evangeliza. Aí você vai ter que vir buscar mais conhecimento, vai ter que estudar mais a Bíblia, vai ter que buscar mais a Deus, vai ter que aprender a explicar um versículo que você não sabia, e você vai pesquisar mais, e vai crescer mais, e você sempre vai ter fome e sede, fome e sede, fome e sede, e Deus vai te abastecendo, e você será uma pessoa salva, e um agente de salvação na vida de outras pessoas. Jesus disse, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Eu preciso que você tenha fome do céu. Eu preciso que você tenha sede do Espírito Santo. Tenha sede do Espírito Santo. Tenha sede de Bíblia, meu amigo. Tenha fome do céu. Tenha desejo no coração. Aquela fome que você diz assim, eu preciso estudar mais a Bíblia. Eu preciso me preparar para o céu. Cadê a fome, meu irmão? Cadê a sede? Cadê o primeiro amor? Cadê aquela paixão que você tinha no começo? Cadê? Jesus quer resgatar isso. Ah, se nós todos, como igreja, nos levantássemos com fome e sede da palavra, nós abalaríamos essa cidade, abalaríamos esse lugar, nós iríamos pregar e Deus iria sacudir o Capão Redondo, a Alvorada e a Zona Sul, amém, irmãos? Onde estão os homens de fé? Onde estão as mulheres de fé? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Essa noite, Jesus está chamando você. Você que é adventista, você que é católico, você que é evangélico de outra igreja, você que é pentecostal, você que é espírita, você que é ateu, você que é agnóstico, você que é um ex-adventista, você que está fraco na fé, você que está firme na fé, você jovem, você adolescente, você criança, você adulto, homens e mulheres, Deus está chamando você. Chegou a hora da gente tomar uma atitude, uma decisão. Se você caiu, levanta em nome de Jesus. Se você apenas tropeçou, se levanta também. Se você está passando por uma batalha muito grande e está difícil ser fiel e ser firme na fé, busque a Deus assim mesmo. Busque a Deus assim mesmo. Não fuja de Deus. Não fuja da oração. Não tenha vergonha de Deus. A porta está aberta e os braços do Senhor estão abertos. Eu sei que você não é perfeito, como eu também não sou, mas busquemos a Deus a si mesmo. Escreva essa frase que eu vou falar no seu coração. Escreva. Olhem para mim que eu vou dizer uma frase bem interessante para nós todos. Atenção, internautas. Quando você aceita Jesus, Jesus tira você da lama. Mas quando você anda com Ele, Ele tira a lama de você. Ah, mas eu já fiz muita coisa errada, você pode pensar. Então vai mais uma frase. Os teus amigos não precisam de explicação, e os teus inimigos não merecem explicação.
Não desista nunca. Jesus está voltando. A porta da graça ainda está aberta. E nós temos que ir para o céu. Vamos para o céu? Vamos para o céu? Que desânimo é esse, rapaz? Vamos para o céu, pessoal? Bora? Tá fraco, bora? Marcado? Encontro marcado? Ai de você se não aparecer lá, hein? Ai de você se não aparecer lá. Viu, dona Rosa? Viu, dona Rosa? Por favor, Deus está fazendo um chamado para nós. Quantas pessoas aqui tem esse cartãozinho aqui? Levanta o cartão. Levanta o cartão. Oh, tem muita gente aqui atrás. Fica em pé, por favor. Fica em pé, você que tem o cartão. Muito obrigado, tá? Muito obrigado por você estar aqui. Pessoal aqui atrás, muito obrigado também. Fiquem em pé. Agora, os irmãos adventistas, que são amigos deles, ou parentes deles, por favor, se levantem ao lado deles. E coloca a mão assim no ombro dessa pessoa que você conhece, ou que é seu parente, ou que é seu convidado. E agora em pé, eu queria falar só mais uma coisa, e depois a gente vai orar. Segura um pouquinho em pé, por favor. Aqui atrás também. Eu pregava esse tema em Manaus. Eu pregava no auditório da Assembleia de Deus, lá em Manaus. O auditório da Assembleia de Deus cabe 10.000 pessoas. Eu fiz uma semana inteira nesse auditório. Pensa no auditório lotado toda noite. Aí uma noite eu preguei esse tema aqui. E estava fazendo um apelo como eu estou fazendo agora. Enquanto eu fazia o apelo, eu ainda não tinha terminado, como ainda não terminei aqui. Um homem se levantou lá no meio. Ele estava de terno e gravata. Eu vi quando ele levantou. Chamou a atenção porque ele estava de terno e gravata. Aí ele saiu, veio pelo corredor. E eu pregando ainda, mas eu vi que ele veio. Aí ele se aproximou e sentou no chão, bem aqui assim. Só que lá o palco é bem mais alto que esse aqui. E eu vi quando ele se sentou no chão. Um senhor distinto de terno e gravata, sentou no chão. Aí ele tirou a gravata. E eu pregando e vendo essa cena. Aí tirou o blazer, paletó. Aí tirou os sapatos. E eu pensei, meu pai do céu. É óbvio, né? Você vai ficar, esse camarada vai fazer o quê? Aí tirou o cinto. E aí se levantou, botou o blazer, a gravata aqui, o cinto aqui, pegou o sapato aqui na outra mão e saiu descalço, só de camisa e de calça. Deu a volta por lá, eu pregando ainda. Subiu aqui no palco, ficou aqui do meu lado. Olhei assim e falei, pois não, senhor? Ele falou assim, eu aceitei. Eu disse, muito bem. Mas o que o senhor quer fazer? Eu quero me batizar. Falei, quando? Ele falou, agora. Você não está pregando? Que é urgente? Então eu aceitei, estou aqui, quero me batizar. Aí me pegou, né? Porque eu pensei, não sei quem é. Aí eu falei, o senhor está com alguém da família aí? Sim, minha esposa está aí. Posso chamá-la? Sim, pode. Chamei a esposa. A esposa veio, falei, a senhora é da igreja? Sim. E o seu marido está preparado para batizar? Sim, senhor. Ele frequenta a igreja há 15 anos. E a senhora acha que a gente deve batizá-lo hoje?
Ela falou: eu tenho certeza, e é melhor você batizar porque ele é o comandante da polícia militar. Eu pensei: meu pai do céu, o comandante da polícia militar veio à frente, tirou parte da roupa para batizar. Falei assim: e o senhor está decidido mesmo de verdade? Ele falou assim: eu sou o comandante da polícia. Quando eu dou uma ordem, os meus me obedecem. Eu falei: sim, senhor. Sim, senhor. Missão dada, missão cumprida. O senhor pode descer? Pastor, pega esse homem, bota a túnica nele. E naquela noite ele foi batizado. E detalhe, está firme na fé, hein? Até hoje, firme na fé. De vez em quando ele me mandou uma mensagem, falou: ó, estou firme, hein? É isso. E você vai esperar até quando, hein? Ah, o ano que vem. Quem falou que o ano que vem vai chegar? Deus está te chamando hoje. Hoje. Amanhã cedo. Ó, tá vendo, o batistério já está com aquecedor aqui, ó. Já está aquecendo a água. Aqui, ó, quem está aqui na frente está vendo, ó, o aquecedor ali. Está aquecendo a água. O batismo vai ser amanhã cedo. Quem já está pronto, já fez estudo bíblico, já frequenta a igreja, está tudo certo, batiza, irmão.